Muito bem, então, hoje eu gostaria de gravar a segunda parte do vídeo que foi postado anteriormente. Os pais não podem salvar os filhos. E esta segunda parte vai falar então do que os pais precisam fazer. Qual a missão dos pais? Nós vamos trabalhar um pouco sobre quais são então as responsabilidades dos pais em relação aos filhos. E nós iniciamos falando: os pais não podem salvar os filhos, mas devem conduzi-los a quem pode, a única pessoa que pode. Então, nós vamos tratar de uma forma panorâmica das responsabilidades e falar de algumas questões que são pertinentes ao assunto. Quando a gente fala e deixa bem claro, como vimos no outro vídeo, de que os pais não têm poder para salvar os filhos e que os filhos, a partir do momento de adquirirem a independência e não estarem mais debaixo da tutela dos pais, eles são responsáveis diante de Deus e eles serão responsabilizados por Deus pelas suas escolhas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Seja a sua escolha permanecer no caminho ou seja a sua escolha afastar-se do caminho. Mas nós sabemos que há uma outra questão que precisa ser analisada. Nós sabemos que não é somente uma questão intelectual permanecer e fazer a vontade de Deus, e não é somente uma questão de vontade ser um salvo. É uma questão espiritual. Nós sabemos que para todo o ser humano que está caído, nascido sobre a maldição do pecado, ele precisa nascer de novo, ele precisa ser regenerado, ele precisa ser justificado por Deus. E aí sim, ele passa a ser um salvo. E os nossos filhos não nascem salvos. A apresentação que nós fazemos na igreja dos nossos filhos não torna eles salvos. Inclusive, eu não estou dizendo que os nossos filhos que são criança não estão salvos. Porém, há uma certa discussão acerca de que modo Deus salva as crianças que são ainda na idade, entre aspas, da inocência, que ainda não passaram pelo batismo, ainda não entregaram a sua vida a Cristo, ainda não foram regeneradas, não foram justificadas. Há uma discussão acerca de como que Deus trata as crianças, né, durante o período em que elas ainda não têm uma consciência plena, elas ainda não têm a capacidade, né, de discernir o bem e o mal de forma plena e consciente. E elas ainda estão então em um estado em que a culpabilidade delas, né, a aplicação ou atribuição de culpa ainda está tão somente no pecado original, o pecado que é herdado de Adão. Porém, alguns teólogos, inclusive John Piper, afirma que Deus, por intermédio de Cristo, de uma forma que não sabemos explicar, salva estas crianças nesse período de idade. As crianças pequenas, que ainda não têm uma consciência plena, elas são salvas por Cristo de uma forma inexplicável, né? Porque a gente sabe, todo mundo nasce sobre o pecado original. Todo mundo nasce culpado, todo mundo nasce destituído da glória de Deus. Portanto, é necessário nascer de novo. Porém, o chamado à salvação, ele é um chamado consciente. A pessoa precisa compreender o chamado, compreender o evangelho, compreender quem é a pessoa de Cristo, ter uma real experiência com ele, para então sim ser salva, né? Então existe toda uma questão envolvendo, né, como que fica o estado das crianças pequenas. Quando uma criança morre, né, ela não se batizou, ela não confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de forma consciente, ela não passou pela regeneração. E aí como é que faz? Essa criança então inevitavelmente ou fatalmente estaria perdida? Segundo alguns teólogos, incluindo John Piper, né, de uma forma inexplicável, o sacrifício de Jesus cobre não somente as crianças, mas aqueles seres humanos que têm algum problema mental,
aqueles seres humanos que não conseguem ver conscientemente o mundo, não conseguem fazer decisões conscientes. Então, esses são, né, alcançados pelo sacrifício de Jesus de uma forma que não sabemos explicar como, tá? Mas não é o ponto central. O ponto central, a despeito de toda esse comentário, é que os nossos filhos precisam se converter. Eles precisam ser convertidos para serem salvos. E aí entra a questão da responsabilidade dos pais. Ora, eu disse no vídeo anterior que os pais, a missão dos pais, a responsabilidade dos pais é instruir, é conduzir, é ensinar, é educar. Como diz o texto de Provérbios lá do Antigo Testamento: instrui o menino, educa o menino, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, a primeira fase da responsabilidade, da preocupação dos pais é ensinar os seus filhos no caminho. E aqui eu não vou entrar naqueles detalhes que alguns pregadores utilizam, né? Não é ensinar o caminho, mas ensinar no caminho, portanto, é estar junto com o filho. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo simplesmente que os pais precisam apresentar o caminho aos filhos. Os pais precisam conduzir os filhos, os pais precisam educar os filhos. Então, os filhos de cristãos precisam ter uma educação cristã. Por si só, a educação cristã irá livrá-los de muitos problemas posteriores, muitas corrupções posteriores. Um filho cristão muito bem educado na fé cristã, nos princípios e valores cristãos, ele é um cidadão muito melhor posicionado, muito mais difícil de ser levado por estas ideologias que fazem tanto sucesso atualmente. Essas perversões que nós vemos na sociedade, né, perversões de ordem cultural, elas terão muito mais dificuldade de entrar no coração e na mente de um filho que foi devidamente, corretamente, satisfatoriamente educado, segundo os preceitos da educação cristã, os princípios cristãos. Então, por si só, ali você já está, né, ajudando muito o seu filho. Os filhos que nascem sob a nossa tutela, eles são cativos de nós. Então, todo o período de formação, todo o período de direcionamento dos filhos, eles estão cativos à responsabilidade dos pais. Por isso que os pais são chamados de tutores responsáveis pelos filhos. Em situações legais, os filhos não respondem por si mesmos. Quem responde por eles são os responsáveis, são os tutores, são os pais. Então, nós temos que entender que quando Deus nos deu, né, filhos, ele deixou esses filhos sob a nossa responsabilidade. E nós não podemos ignorar e tentar acreditar que, Deus se responsabiliza por eles. Basta eu ser cristão, basta eu cumprir com as exigências da minha denominação, exigências de frequência, por exemplo, que está tudo certo. Deus está cuidando da minha família. Isso é um erro muito comum dentro da igreja. Muitos pais perderam seus filhos para o mundo, para o diabo, por causa desse tipo de mentalidade. Os pais precisam estar ativamente envolvidos com o desenvolvimento dos filhos, com a educação dos filhos. Os pais não podem delegar isso a uma escola bíblica dominical ou à sua congregação local. Tudo bem, toda regra tem exceção e existe um universo muito grande de realidades distintas quando a gente fala da realidade da vida humana, né? Nós temos pais que não têm muitas vezes um desenvolvimento intelectual e cultural para dar uma instrução eficiente. Porém, nós podemos dizer também que o Espírito Santo capacita aquele que está interessado em aprender, aquele que interessa-se em buscar, né? Aquele que vai atrás, aquele que clama. E o próprio livro de Tiago, no Novo Testamento, vai dizer que qualquer um que tem falta de sabedoria, basta pedir a Deus, que dá a
todos, sem distinção. Então, se a Bíblia promete, e a Bíblia também alerta que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, não existe desculpa para a ignorância acerca das coisas de Deus, porque em realidades passadas, pessoas com muito mais limitações que nós temos hoje em dia, pessoas semi-letradas, mesmo assim, muitas delas foram grandes conhecedores das Escrituras. Por quê? Porque passaram tempo da sua vida debruçados sobre elas. E com graça do próprio Espírito Santo, eles desenvolveram um conhecimento extraordinário acerca das Escrituras. E esse conhecimento eles passaram para os outros. Não somente para os seus filhos, mas até mesmo foram usados para ensinar outras pessoas. Então, nós temos que levar isso em consideração para não usarmos a teologia da desculpa e da justificativa, dizendo, eu não tive a oportunidade de estudar e aprender, portanto, Deus não vai cobrar de mim o fato de eu não ensinar os meus filhos, porque eu não tenho o que ensinar a eles. Mas, dado a realidade atual, muito provavelmente essa justificativa seja falsa. Né? Seja apenas uma desculpa para a própria irresponsabilidade, né? Por essa insistência em não querer assumir a responsabilidade e deixar que os outros façam. E depois, quando os filhos crescem e se afastam, a culpa é da igreja. A culpa é do ministério, a culpa é dos professores, a culpa é dos pastores, a culpa é de alguém menos do pai e da mãe. Isso é problemático porque, em primeira instância, a responsabilidade é dos pais, tá bom? Então vamos lá. Os pais precisam ser facilitadores dos filhos. Vamos lá. Primeira coisa, quando nós lemos o Novo Testamento, há um texto muito comum, muito comumente utilizado nesse contexto de filhos, né? É o texto de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 13, que diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Esse texto é muito utilizado. Por quê? Porque daqui nós extraímos essa ideia de que é preciso deixar as crianças se aproximarem de Jesus. E isso traz uma lição extraordinária. Vamos lá. Quando a gente fala, né, do contexto atual das igrejas, a gente tem muita essa cobrança dos pastores, essa repreensão dos pastores, e feita de forma assertiva para que os pais tragam os filhos à igreja, para que os pais levem os filhos à escola bíblica dominical nos domingos pela manhã, para que os filhos tenham o desenvolvimento de uma cultura de aprender, de ouvir e de ser instruído. E aí, quando há a possibilidade de você levar o seu filho a uma escola bíblica dominical, nem mesmo a desculpa de que você não é sábio, você não tem conhecimento, você pode utilizar. Porque se você não consegue e existe alguém ali disponível, você deve então, pelo menos, levá-lo a uma pessoa que vai dar uma instrução que você talvez não tenha capacidade. Por isso é importante entendermos que as igrejas precisam ser responsáveis, né, em relação aos professores que são escolhidos para ministrar classes da escola bíblica dominical. Nós precisamos de professores capacitados e comprometidos em manter uma certa disciplina para que eles possam expor as escrituras de forma adequada às crianças. Esse é o primeiro ponto. Então, levar, né, as crianças até Cristo. Mas nós temos que levar em consideração que antes de levar os filhos à igreja para que eles conheçam a Cristo, nós temos que ter Cristo em nós. Nós temos que ser pequenos Cristos, como a Escritura diz. O cristão precisa ser reflexo da imagem de Cristo. O cristão precisa ser, né, um facho de luz dentro da sua casa, de modo que os filhos, antes de irem até Cristo em uma congregação, eles estejam próximos de Cristo dentro da sua própria casa.
Isso é interessante, porque é complicado quando nós queremos que os nossos filhos encontrem Cristo e eles não conseguem nem vê-lo em nós mesmos. Porque aí é uma questão bem simples. Nós falamos de algo que nós não vivemos muitas vezes, nós falamos de algo que não está em nós. Nós queremos oferecer aos nossos filhos algo que nós mesmos não possuímos. Então eu quero que o meu filho seja salvo, mas nem mesmo eu sou de fato salvo. Eu quero que o meu filho seja convertido de forma genuína e extraordinária, mas talvez, quem sabe, nem mesmo eu tenha sido. Eu quero que o meu filho caminhe com Jesus, mas eu mesmo não tenho caminhado. Nem sei o que de fato é isso. Então, olha só, nós precisamos resolver os problemas que estão em nós mesmos antes de querermos salvar outras pessoas, mesmo os nossos filhos. Nós precisamos desenvolver uma vida real na presença de Deus, na comunhão com Deus, antes de querer fazer com que outras pessoas tenham essas experiências. Um pregador que eu gosto muito, que é Keith Daniel, né, um pregador norte-americano, quando ele prega sobre a parábola do semeador, ele faz um comentário e ele prega nessa perspectiva, essa parábola, ele aplica, ele diz que o semeador precisa ser salvo. E ele diz que é uma coisa que muitas pessoas ignoram. O semeador precisa ser salvo. Caso contrário, há uma incoerência muito grande nessa questão. Eu quero levar os meus filhos até Cristo, mas eu mesmo não tenho chegado na sua presença. Eu mesmo não tenho estado com ele. Eu mesmo não vou, né? Então esse é um ponto principal, né? Esse é um ponto principal. Antes de apresentar Cristo na congregação, apresente Cristo dentro da sua própria casa, porque aí você vai ver quão extraordinário vai ser a ação de Deus na vida do seu filho. O segundo ponto é interessante. Quando estas pessoas levaram os meninos, as crianças, diante de Cristo, os discípulos se colocaram como uma barreira. Eles impediam que as crianças chegassem até Jesus, né? Isso é interessante, se nós olharmos na relação dos pais como sendo os responsáveis por levar os filhos até Cristo, nós também podemos dizer que os pais muitas vezes são o empecilho. Os pais são as barreiras. Os pais mesmos são os responsáveis principais pelos filhos não conseguirem chegar até Cristo, através do comportamento, através da conduta, através da forma como vivem. Outra coisa, os pais podem colocar barreiras e impedimentos de que seus filhos cheguem a Cristo. Se os pais conduzirem os filhos a uma vida absolutamente secularizada e mundana, mais difícil será para esses filhos se achegarem a Cristo. Se os pais permitirem que os seus filhos consumam qualquer tipo de conteúdo, assistam qualquer tipo de coisa, ouçam qualquer tipo de coisa, vivam de qualquer maneira em relação às coisas oferecidas pelo mundo, estes filhos terão mais e mais dificuldades e impossibilidades de se aproximarem a Cristo. Por que somente levar os filhos à igreja não resolve o problema? Porque às vezes os filhos estão tão secularizados, tão mundanizados, que quando eles chegam na igreja, eles não têm qualquer capacidade, qualquer sensibilidade acerca de identificar a presença de Cristo, acerca de ser tocado espiritualmente. Por quê? Porque a mente deles e o coração deles está cauterizado e preso em coisas desta vida, em tecnologias, né? E é isso que muito pai e mãe cristã está fazendo.
está limitando os seus filhos de se aproximarem de Cristo porque está mundanizando os seus filhos. Não existem critérios. Tudo é permitido, tudo pode, não tem problema, não faz mal, né? Nem sequer verificam as coisas que os filhos estão assistindo. E aí, quando a menina, antes mesmo da idade, começa a manifestar um comportamento sexualizado e erotizado, aí fica desesperado, fica escandalizado. Quando o menino, né, antes da idade, começa a manifestar um caráter reprovável, aí fica escandalizado e não sabe de onde essas coisas vieram. Por isso que é importante os pais não serem um impedimento e não proverem impedimentos, não colocarem impedimentos para que seus filhos se aproximem de Cristo. Isso é um ponto importante. Isso é muito importante. Os pais não têm se responsabilizado por manter os seus filhos livres de influências que são diabólicas, demoníacas e perniciosas, porque os pais não têm pulso, não têm autoridade para com os filhos. Não tem nem sequer um relacionamento em que há um diálogo para que essas orientações sejam acatadas pelos filhos, porque nós poderíamos adotar então a posição autoritária, somente a proibição cega, né? Proibição nunca resolveu o problema. Inclusive, as igrejas no passado adotaram a posição da proibição. E isso se mostrou desastroso, desastroso. A instrução sempre é melhor do que a proibição por si só. Então, instruir os filhos, orientar os filhos, fazer com que os filhos tenham uma percepção aguçada dos perigos, dos riscos, né, das ofertas que são ofertas vindas de Satanás. E aí os filhos, identificando, os próprios filhos irão rejeitar estas coisas. Mas os pais, infelizmente, têm faltado muito nessa questão. Então, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, ou não os impeçam de vir a mim. E é isso que nós temos que fazer. Não podemos impedir os nossos filhos através do nosso comportamento, através do nosso exemplo, do nosso testemunho ou através das coisas que nós permitimos que os nossos filhos acessem, consumam diariamente. Uma coisa que eu acho muito interessante e é preocupante é que muitos dos pais não tiram o tempo para analisar os seus filhos. Muitos dos pais não tiram tempo para olhar atentamente para o comportamento dos seus filhos. Muitos pais nem percebem que já perderam os filhos. Muitos pais nem percebem que estão perdendo os filhos. Por quê? Porque não param para observar atentamente. Você que é pai, você que é mãe, você já olhou para o comportamento do seu filho em relação àquilo que Deus espera dele? Você já olhou para o seu filho como que ele se comporta no culto? Como que ele entende a realidade do culto? Como que ele se comporta diante da pregação? Como que ele se comporta diante da oração? Ele tem a compreensão de estar em um meio sagrado, em um momento sagrado, ele tem a percepção da sacralidade das coisas de Deus, ele tem a percepção de que quando estamos orando, estamos falando com Deus, que quando estamos reunidos em um culto, nós estamos na presença de Deus e é preciso ter reverência, é preciso ter essa percepção. E não adianta usar a teologia da desculpa ou da justificativa e dizer, mas meu filho é muito pequeno, ele é inquieto, ele não para. Olha, eu vou dizer, um exemplo aqui de casa. Eu fui criado, e na minha época, na escola bíblica dominical ou nos cultos, quando eu era criança, né, até meus 12 anos eu frequentei a escola bíblica dominical, depois por outras circunstâncias eu acabei saindo da igreja, mas eu lembro muito bem que naquela época a coisa era bem radical, a exigência era muito extrema, né? Nós recebíamos xingão dos obreiros, né, dos porteiros. Se a criança eu estivesse inquieto, fazendo folia no culto,
era chamada a atenção publicamente, na frente de todo mundo. E não tinha dodói do papai e da mamãe. O pai e a mãe entendiam que era necessário chamar a atenção, porque aquela conduta era inadmissível. E o meu filho, o John Wesley, ele foi criado na igreja e ele foi criado desde pequeno, instruído, e a exigência sempre foi: fique quieto, né? Acompanhe o culto, não tem brinquedo, não tem diversão, não tem nada disso na hora do culto, não tem celular, você vai prestar atenção no culto. E ele ficou. Né? Ele ficou. E isso se perdeu muitas vezes. E dentro dessa responsabilidade, dessas exigências, a gente mantinha ele prestando atenção no culto. E eu tive muitas vezes experiências dele sendo tocado pela pregação, pelos louvores, ele sendo envolvido pelo culto, prestando o seu culto dentro das suas limitações e conhecimento. Então é isso que os pais precisam estar preocupados. Se você mantém o seu filho na hora do culto, o culto todo mexendo no celular, jogando joguinho, você poderia ter deixado ele em casa. Simplesmente assim. Se você permite que o seu filho fique completamente distraído durante as reuniões, deixe ele em casa. Para que levar se não tem efeito algum? Ou você acredita mesmo que fazendo as coisas dessa forma você está fazendo algum benefício para o seu filho? Você não está. Por quê? Porque imagine Jesus pregando na Galileia, ou pregando em Jerusalém, pregando debaixo de uma árvore, né? E aí você está lá, todo mundo vai até a presença para ouvir os seus ensinamentos. Mas, ao invés do seu filho estar ouvindo os ensinamentos de Jesus, seu filho está lá num canto afastado, brincando com uma pedrinha, jogando a pedrinha de um lado para o outro, ou brincando com as formigas, né, brincando com algum artefato de madeira ali, feito de forma artesanal, né, totalmente distraído. De que adianta o filho estar ali se ele não está ouvindo, não está olhando para Cristo, não está absolutamente interessado no que Cristo está fazendo? E é isso que nós fazemos no culto com os nossos filhos, quando nós não somos responsáveis, quando nós não temos disciplina. Então isso é importante de ser dito, porque as pessoas literalmente largaram a mão de tudo e disseram: olha, se meu filho fica totalmente no celular, meu filho fica ali comendo salgadinho, se ele fica fazendo qualquer coisa, não tem problema, contanto que esteja no culto. Mas eu vou dizer, não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim que a coisa funciona. Não seja alguém que impede o seu filho de se aproximar de Cristo. Nas ruas de Jerusalém, milhares de pessoas, durante 3 anos e meio, viram Jesus passar. Souberam que Jesus estava ali, mas nem todas foram salvas. Nem todas nem sequer se aproximaram dele. Muitos deles perderam a oportunidade que eles tiveram. Portanto, nós não podemos deixar os nossos filhos perder a oportunidade. E eu falo por mim mesmo. Passei um curto período da minha infância na igreja. Curto período, não foram tantos anos assim. Mas até hoje eu digo, por mais que eu fiquei 10 anos afastado, um pouquinho mais afastado dos caminhos do Senhor, as pregações que eu ouvia quando eu era criança, porque na minha época não tirava as crianças da hora da pregação, deixava as crianças ouvir a pregação, por isso que eu nunca tiro meu filho. Na hora da pregação, meu filho não vai para cultinho, não vai para salinha, ele fica assistindo a pregação, porque eu sei o quanto isso foi importante para mim. Ah, mas ele não entende, mas ele dorme, não interessa, ele está ali, ele precisa ouvir a pregação. Então isso é importante na minha percepção. Se você faz diferente, aí é contigo, mas na minha percepção, eu sei o quanto ouvir as pregações que eu ouvi quando eu era criança serviram para a minha vida. Muitas das escolhas, né, erradas que eu poderia ter feito na minha vida, eu não fiz por causa daquilo que eu aprendi dentro da igreja. Então esse vídeo ele traz, né, uma complementação do vídeo anterior para que nós possamos entender de fato. Se nós, como pais, não podemos salvar efetivamente os nossos filhos, nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que eles se aproximem, para que eles cheguem na presença de quem de fato lhes pode salvar. E o único que lhes pode salvar é Cristo.
O único que pode salvar os nossos filhos é Jesus Cristo. Portanto, uma das grandes coisas que nós podemos fazer é não sendo nós mesmos uma barreira, um impedimento. E, em segundo lugar, não colocando barreiras e impedimentos diante do nosso filho. Não deixando que ele se prenda cada vez mais às coisas desse mundo de forma liberal, como muitos fazem. E aí depois nós não entendemos por que os nossos filhos chegaram à idade da adolescência e ainda não aceitaram, ainda não se converteram. Muito pelo contrário, estão cada vez mais desinteressados nas coisas de Deus. E aí estão crescendo, está chegando a hora deles saírem debaixo da tutela dos pais, e os pais estão preocupados porque aquilo que eles achavam que aconteceria naturalmente, somente pela rotina de frequentar cultos, não aconteceu, e aí não sabem de quem é a culpa, né? Ou até mesmo não querem aceitar de fato que eles são os principais responsáveis. Então nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Você que tem filhos pequenos, não deixe, não seja um impedimento. Seja um cristão genuíno, tenha um lar cristão genuíno. Não coloque impedimentos. Vigie as coisas que seu filho tem acesso. Cuidado com isso. E quando levá-lo a uma congregação, faça com que ele se envolva com o que acontece na congregação, com o culto em si. Não deixe ele ir lá e ficar somente com distrações, com divertimentos, né? Com entretenimento através do celular, brinquedos ou coisas assim. Não. Faça com que seu filho entenda que ali é um lugar sagrado e que o horário do culto é um horário sagrado em que Cristo será louvado e a presença do Espírito Santo se manifestará. Portanto, o filho não pode estar distraído neste momento. O filho não pode estar aquém do que está acontecendo. E meu filho sempre foi assim, né? Ele aí acabava o culto, terminava, dava-se o amém, aí sim ele ia lá brincar com os coleguinhas, ia atrás dos coleguinhas. Eu nem sequer deixava sentar muito próximo de outra criança, para não se chamarem a atenção. Então essas escolhas não são difíceis, mas você tem que ter um pulso firme, você tem que ter autoridade de pai e mãe para que essas coisas aconteçam. Ou você é como é a sociedade moderna, em que os pais se curvam às vontades dos filhos, né? O filho é imperador dentro da sua casa. Não podemos deixar isso acontecer, tá bom? Então Deus vos abençoe e pense no que foi dito.